Fala galera, tudo bem? Hoje falaremos sobre a fé e a confiança. Você sabia que a fé é um estado de espírito que pode ser induzido ou criado por afirmações repetidas ao subconsciente? Hoje falaremos por que é tão importante supervisionar, gerenciar e selecionar todos os pensamentos que colocamos em nossa mente. Fique ligado, pegue papel e caneta porque esse capítulo tá demais. Hoje, camarada, hoje vai ser pancada. Hoje esse capítulo vai ser pancada. Prepara o lombo, prepara o papel e a caneta que vai ser pancada hoje, viu? Qual a definição de fé perante a Bíblia? A Bíblia diz em Hebreus 11:1 o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Como tu mesmo já disse, a fé é o químico-chefe. A fé é um estado de espírito que pode ser induzido ou criado por afirmações ou instruções repetidas ao subconsciente, através do princípio da autossugestão. Quando você abre o terceiro capítulo, já te vem uma pancada, né? Já te vem uma pancada assim na costela. Já vai a pancada na costela da seguinte questão: quando a fé se mistura com a vibração do pensamento, olha a parada. A mente subconsciente capta essa vibração, traduz para o seu correspondente espiritual e transmite para a inteligência infinita como uma oração. Aí, sempre o pessoal fala inteligência infinita, que pode ser Deus, que pode ser a espiritualidade, o que você quiser, que é o seu inconsciente, né? E quando a gente estuda na parte da psicologia, quando fala que 95% é inconsciente, 5% é consciente, só tem o senso crítico, né? Imagina, Rodrigo, esse capítulo ensina a gente diretamente sugestionar o nosso inconsciente. Exato, o subconsciente ele não distingue entre impulsos de pensamentos construtivos ou destrutivos, né? Ele trabalha com o material em que lhe fornecemos, através de impulsos de pensamentos. O subconsciente traduz em realidade o pensamento atormentado de medo, com a mesma presteza que usará, né, em traduzir em realidade o pensamento impulsionado pela coragem ou pela fé. A fé é um estado mental que pode ser induzido ou criado. É algo assim. E fala o seguinte, que eles vão contar várias histórias aqui, inclusive a fé de Gandhi, né? A fé de Gandhi, que ele não tinha nenhuma arma, influenciou 200 milhões de pessoas. Para que fique mais claro, todo homem é o que é pelos pensamentos dominantes que permite a sua mente abrigar. Pensamentos que coloca deliberadamente na mente, que estimula com simpatia e com os quais mistura uma ou mais emoções, constituem as forças motivadoras que dirigem e controlam cada movimento, cada ato e cada feito seu. Olha como é importante a gente supervisionar os pensamentos, como é importante a gente gerir esses pensamentos, né? E como é importante a gente bloquear pensamentos negativos. Eu comecei a fazer um exercício e eu li em algum lugar, não lembro aonde, mas eu li, não sei de quem, de qual autor, mas eu sei que diz assim: nunca termine uma frase negativa. E é uma frase tão simples, mas se tu for a fundo nela, olha o conteúdo dessa frase. O porquê nunca terminar uma frase negativa? Porque, como a gente já falou, o subconsciente não distingue se é um impulso de emoção positiva ou negativa. E fica gravado ali. E depois de um tempo, isso começa a se refletir na nossa vida através dos nossos atos. E é por isso que muitas vezes a gente não tem sucesso em alguma determinada área e não sabe por quê. E uma criança, até seus 10 anos de vida, escuta mais de 100 mil nãos. Né? Mais de 100 mil nãos. E existe um exercício bem interessante que o professor Olio Couto ele fala,
que quando você, é até uma programação mental que ele tem, quando vier um pensamento negativo, você fala 3 vezes, cancelado, cancelado, cancelado. Exato. Olha que interessante, né? Aqui fala o seguinte: a fé é o estado mental que pode ser induzido ou criado. O objetivo é, obviamente, adquirir a capacidade de transformar o impulso intangível do pensamento, do desejo, em sua contrapartida física, o dinheiro. Seguindo as instruções descritas no capítulo da autossugestão sobre a mente subconsciente, o que o próximo você poderá convencer a sua mente subconsciente e acreditar que irá receber o seu pedido e agir de acordo com essa crença. E é interessante que logo aqui na frente vai falar algo assim: então sua mente subconsciente lhe devolverá o seu desejo na forma da fé. Então, quando você manda o comando, seja positivo ou seja negativo, atrelado com emoções positivas ou negativas, você vai alterar o seu subconsciente de forma positiva ou negativa. Aí você começa a blindar e começa a escolher. E existe uma parte que fala o seguinte: se você fala que não conseguiu, você já não conseguiu, já mandou o comando para o inconsciente, E sempre interessante, ele fala aqui também, a repetição das palavras de ordem para a mente subconsciente é o único método conhecido de desenvolvimento voluntário dessa emoção que é a fé. Você só consegue desenvolver a fé e criar a fé através de quê? De palavras de ordem para o seu inconsciente. Olha o que diz aqui, Manuel. Você precisa compreender que não é a gravação, e sim o gravador. Que não é o conteúdo do copo ou o conteúdo da garrafa, e sim o próprio copo ou a própria garrafa. De fato, a genética pode ter influência nisso tudo. E é claro, os aspectos espirituais também desempenham seu papel. Porém, boa parte do modelo de pessoa que você e eu somos e pensamentos que temos provém de nossas crenças e informações de outras pessoas, que é exatamente aquilo que tu falou sobre a criança. Quando a gente é criança, o tempo todo a gente está sendo formado, o nosso caráter, a nossa maneira de pensar, e frases como dinheiro não dá em árvore, rico é arrogante, dinheiro é sujo, eu não preciso de dinheiro para viver, eu preciso de felicidade. Frases como essas ficam gravadas no nosso subconsciente e isso influi diretamente no que somos hoje. As crenças não são necessariamente verdadeiras, tampouco falsas. De qualquer maneira, elas são informações que foram repetidas de geração em geração até chegar em você. Sabendo disso, basta renunciar de forma consciente qualquer conceito que não ajude a conquistar a riqueza e substituir por novos que assim o façam. Olha que incrível! E uma coisa bem interessante é que existe uma técnica de PNL e misturado com hipnose que quando você quer deixar, que a ressignificação é o que? Você sentir, você lembrar da emoção e não ter o sentimento que tinha. É bem interessante. Você quer esquecer alguém ou não quer sentir mais aquela emoção que aquela pessoa te proporcionou. Você imagina tomando um copo d'água, imagina a pessoa. Quanto mais água você vai tomando, vai te dando tranquilidade, e quanto mais água vai acabando, você vai imaginando a pessoa indo embora. Então, quando a água acabou e a pessoa foi embora, você está vendo a pessoa pequenininha lá na frente. Depois você pensa nisso, a autossugestão, você sugestionou o seu cérebro que bebeu a água e acabou aquele sentimento, Todos os pensamentos que recebem uma carga de emoção, que receberam sentimento e foram misturados com a fé, começam imediatamente a se traduzir em seu equivalente ou contrapartida física. Todos os pensamentos que receberam uma carga de emoção, seja positiva ou negativa, e foram misturados com a fé, acreditar naquilo que você não sabe, mas acredita que possa ser realizado, começam imediatamente a se traduzir em seu equivalente físico. Então quer dizer que se você pensar, jogar para o seu inconsciente e vir pensando o resquício de pensamento de forma positiva ou negativa, vai traduzir totalmente no seu componente físico.
pensamentos misturados a qualquer dos sentimentos emotivos constituem força magnética, que atrai outros pensamentos similares ou com ele relacionados. Né? Então, sobre a lei da atração, hoje tu fez uma live e eu escrevi como comentário, né, na tua live. E a lei da atração é o quê? Ela diz que você é um imã vivo, você atrai para a sua vida pessoas, situações e circunstâncias que estão em harmonia com seus pensamentos dominantes. Qualquer coisa que você pense em nível consciente se manifesta na sua vida, né? E tudo que a gente pensa, o que a gente está fazendo agora é em nível consciente, né? Só que isso tudo fica registrado e guardado no nosso subconsciente. Por isso a importância da gente selecionar os pensamentos, né, e as frases positivas ou negativas que a gente fala. E uma coisa bem interessante que eu faço toda manhã, eu tenho uma pasta de afirmações. Quando uma coisa bem... A sugestão do nosso cérebro é muito engraçada. Eu fui tomar vacina para H1N1, né, a vacina da gripe, e eu coloquei no meu inconsciente que eu ia ter reação. Meu amigo, no outro dia eu tive reação. Né? Porque eu sugestionei que eu teria reação. Então, dessas afirmações que eu faço, tá lá, eu sou saúde perfeita, eu sou... Porque a própria Bíblia fala que antes do mundo ser, eu sou. E quando fala eu sou, antes de tudo, eu sou. Né? E uma coisa muito... As emoções ou a porção dos pensamentos, imagina, as emoções ou a porção do pensamento compostas pelos sentimentos, são os fatores que dão vitalidade à ação dos pensamentos. As emoções da fé, do amor e do sexo, quando misturados a qualquer impulso da mente, lhes dão maior ação do que qualquer uma delas tomada sozinha. Então, quando você utiliza emoções, sentimentos do amor e do sexo, vão te impulsionar de uma forma muito maior. Não só os impulsos de pensamento foram misturados, mas misturados com emoção positiva ou negativa, elas vão influenciar diretamente a sua mente inconsciente. E aí as pessoas falam que má sorte ou azar. Sorte ou azar. Então a gente começa agora a explicar o seguinte, que não existe azar e que não existe sorte. Não existe azar nem sorte. Azar é quando você tem pensamentos, resquícios de pensamentos negativos, atrelado com emoções negativas que podem causar traumas e são diretamente levados para onde? Para o inconsciente, para o subconsciente de forma negativa. Aí você cria aqui um trauma. Então, é sempre... Você não lembra do seu primeiro dia de escola? Quando você tinha lá para os seus 6, 7 anos? Eu lembro, porque foi um trauma. Foi um trauma. Você lembra, a gente sempre lembra de coisas que causam emoção ou causam dor, porque você atrela sensações muito boas, né? Ou sensações ruins. E é bem interessante. Há milhões de pessoas que acreditam terem sido condenadas à pobreza ou ao fracasso por causa de alguma força estranha sobre a qual eles acreditam não ter controle algum. Olha aí o inconsciente. São elas que criam as próprias faltas de sorte por causa dessas crenças negativas que são captadas pela mente subconsciente e traduzidas num correspondente físico. Então, quando as pessoas não conseguem entender o inconsciente, subconsciente da gente, o que acontece? Elas falam que é sorte, destino, acaso, né? Eu li um livro que se chama O Poder do Subconsciente, eu acho que tu já leu, né? Sim. E se não me engano, nesse livro diz que nós somos jardineiros da nossa mente, e a nossa mente é comparada a um jardim. Se a gente não limpa, não corta as ervas daninhas, ao longo do tempo vai estar tomado de ervas daninhas, né? Se a gente planta flores, a gente colhe flores. Se a gente planta laranja, a gente colhe laranja. Mas se a gente planta espinhos, a gente colhe espinhos, né? Isso de forma análoga, né? Diz aqui no livro Pense e Enriqueça, o pensamento magnetizado de emoção pode ser comparado à semente que, plantada em solo fértil, germina, cresce e se multiplica muitas e muitas vezes, até que a semente original se torna incontáveis milhões de sementes da mesma espécie. Olha que interessante.
A mente humana está atraindo constantemente vibrações que se harmonizam com o que domina a mente. Qualquer pensamento, ideia, plano ou propósito que se retém na mente atrai uma multidão de outros pensamentos similares que crescem até se tornarem o senhor dominante, motivador do indivíduo cuja mente se abrigou. Uma coisa bem interessante é que é o seguinte: quando você tem uma ideia e você começa a vibrar numa frequência da ideia da evolução, da abundância, e não coloca em prática essa ideia, porque o seu desejo ardente não é tão grande, o que acontece? Essa ideia começa a vibrar, quando você menos espera, alguém já fez essa ideia. Aí você, caraca, essa ideia é minha. Por quê? Uma ideia fica vagando aí até que você encontre mentes que conectem. Por isso que quando você começa a mudança, pessoas vão se afastar de você, outras pessoas vão se conectar, porque a vibração das frequências do cérebro vão pelo éter e vão encontrar outras vibrações semelhantes. Exato. Você atrai ou distancia, né? Quando a gente vibra positivo, a gente distancia o negativo. Quando a gente vibra negativo, a gente atrai o negativo. Atrai o negativo. Porque a mente da gente, o universo só devolve pra gente o que já é a essência da gente. Exato, né? A gente atrai pessoas, situações e circunstâncias, né? A fé como estado mental que pode ser induzido pela autossugestão. Agora a gente vai começar um spoiler do próximo capítulo, mas que tem nesse capítulo, né? Aqui é bem interessante que fala que o quê? Desde o início dos tempos, religiosos instigaram seres humanos a lutarem pela vida e ter fé, neste ou naquele credo ou dogma, mas não se esforçaram em dizer às pessoas como ter fé. Não declararam que a fé é um estado mental que pode ser induzido pela autossugestão. E aqui fala o seguinte, né? Que a fé é o elixir externo, que a fé é o ponto de partida para toda acumulação de riqueza, que a fé é a base de todos os milagres, que a fé é o único antídoto conhecido para o fracasso, que a fé é o elemento químico que, quando misturado às oração, orar mais ação, né? Que a fé é o elemento que transforma a vibração ordinária do pensamento, criado pela mente infinita do homem, no equivalente espiritual, que a fé é a única agência pela qual a força cósmica da inteligência infinita pode ser explorada e utilizada pelo homem. E fala o seguinte, que e todas essas frases podem ser provadas. A forma mais simples e fácil demonstrável, ela vem em volta no início da autossugestão. Porque quando você sugestiona seu inconsciente, por isso que tem o passo a passo lá, os 6 passos de criar a meta, ler ela sempre e colocar ela no lugar visível, e a forma de você enganar o seu inconsciente. A pessoa, quando tem o primeiro contato com o crime, para ela assusta. Depois começa já a ficar mais tranquilo. E daqui a pouco já passa a fazer parte da vida dela, que é algo muito louco, né? Eu acho que é interessante, a gente não falou no capítulo passado, no vídeo passado, sobre a história do próprio filho do Napoleão Hill. E é uma história incrível, eu não sei se tu lembra, mas o filho dele nasceu sem orelhas. Olha que incrível. Ele, desde o nascimento do filho, o médico disse que certamente não iria escutar. Mas ele e a esposa dele não se entregaram para essa determinação do médico. Era a opinião do médico, mas não a deles. E é interessante que eles nunca, conforme a criança foi nascendo, eles nunca ensinaram sinais de Libras, né? Eles perceberam que a criança não escutava, obviamente, não tinha orelhas, né? Mas eles não ensinaram sinais de Libras, por quê? Para que a criança não tivesse o plano B. O plano B nada mais é que a fuga do plano A, né? Exato. Então eles não ensinaram sinais de Libras, eles não... o próprio Napoleão Hill, ele forçava, enganava o subconsciente da criança, porque ele percebeu que aos 5 ou 6 anos de idade, a criança respondia a estímulos de voz, né, a estímulos sonoros. Quando ele encostava a boca perto do crânio da criança, no osso mastoide, exato, ele percebia que essa vibração da voz fazia com que a criança escutasse. Então, era somente isso que ele precisava para que ele pudesse
encher de informações construtivas para o subconsciente, para o inconsciente do filho dele. E conforme foi passando o tempo, a criança foi escutando, foi estudando, né? E o próprio Napoleão Hill sempre dizia que ele seria vitorioso, que ele seria um grande homem, enfim. E uma coisa bem interessante que ao invés do pai dele sugestionar a criança para o lado ruim, que você é um deficiente, você nunca vai conseguir, o que ele fazia? Ele jogava no inconsciente do filho dele, quando ele descobriu que o filho dele respondia a alguns estímulos, que graças a, se ele não tem, ele ia ser muito mais bem que isso na escola, que ele ia conseguir vender muito mais jornais do que o irmão dele, né? E foi muito interessante quando o irmão dele, ele foi lá, pulou a janela, pegou emprestado dinheiro, comprou jornais, voltou para casa, pagou o credor dele a parte que ele emprestou para ele, e aí ele dormiu segurando o dinheiro, né? A mãe chorou e o pai ficou extasiado porque o filho tinha feito o primeiro negócio. E é tanto que essa empresa, né, ele foi ser representante, o filho dele foi ser quase que garoto propaganda da empresa, né? O filho dele atingiu um cargo de representante dos produtos da empresa e depois foi gerente, se não me engano. Mas isso mostra como a gente consegue condicionar o nosso subconsciente. A gente consegue, o nosso e o de outro, né? A gente consegue construir o nosso subconsciente, construir o que a gente pensa, construir o que essa forma de pensar, né? Então o livro ele dá 5 passos nesse capítulo para a autoconfiança, que é uma forma de sugestionar o cérebro. Eu não sei se tu tem esses 5 passos aí, porque o meu livro... Tenho, já ia falar que é agora dele. Tu vê que tu foi falar antes sobre a fé, que é o ponto de partida de todo o acúmulo de riqueza, enfim... E eu estava exatamente nesse ponto, cara. E é isso que é o interessante. A gente não combina o roteiro e acaba falando exatamente a mesma coisa, né? O primeiro passo, Manuel, diz assim: isso a gente tem que falar para nós mesmos, né? Uma forma de sugestionar para o cérebro e guardar essa informação no nosso inconsciente. Primeiro, sei que tenho capacidade de atingir o objetivo do meu propósito definido na vida. Portanto, exijo de mim mesmo uma ação persistente e contínua para a realização. Aqui, agora, prometo empreender tal ação. No segundo passo, aqui ele fala o seguinte: estou ciente de que os pensamentos dominantes da minha mente vão acabar se reproduzindo em ações físicas no mundo exterior e gradualmente vão se transformar em realidade física. Por isso, durante 30 minutos por dia, vou concentrar meus pensamentos em imaginar a pessoa que quero ser, criando assim, na minha mente, um quadro mental bastante nítido. Isso é bem interessante, só para... antes de eu ter passado no concurso, eu imaginava a todo momento eu descendo a rua da minha casa do jeito que eu queria. Né? Eu imaginava tudo aquilo. E olha que é algo que não dependia de mim, dependia de eu passar no concurso. E acabou que eu fiz tudo isso que eu imaginei um dia, né? Esse é o segundo passo. Dedicar 30 minutos imaginando como você gostaria, como você vai ser no futuro. Tomar posse de como você já vai ser, né? O terceiro passo sei, pelo princípio da autossugestão, que qualquer desejo que eu mantenha com persistência na mente procurará no futuro expressar-se através de meios práticos de atingir o objetivo existente por detrás desse desejo. Portanto, devotarei 10 minutos diários para exigir de mim mesmo o desenvolvimento da autoconfiança. O quarto passo: eu tenho uma descrição muito clara e escrita do meu objetivo principal definido e nunca vou parar de tentar, até ter desenvolvido autoconfiança suficiente para alcançá-lo. O quinto passo: compreendo perfeitamente que nenhuma riqueza ou posição pode durar muito sem ter sido construída sobre verdade e justiça. Portanto, não me envolverei em transação alguma que não beneficie a todos a quem afetar.
Terei êxito atraindo para mim as forças que desejo usar e a cooperação de outros. Induzirei outros a servir-me pela minha boa vontade em servi-los. Eliminarei o ódio, a inveja, o egoísmo e o cinismo, cultivando amor pela humanidade, pois sei que uma atitude negativa para com os outros nunca me trará sucesso. Farei com que os outros acreditem em mim, porque eu acredito neles e em mim mesmo. Assinarei essa fórmula. Assinarei a fórmula e darei o nome que eu acreditar que deve ser. Aí fala o seguinte, que a lei da natureza, né? Que tem a lei da natureza, que as pessoas falam da lei da autossugestão, que se você usá-la para o bem, vai te trazer excepcionais frutos. Agora, se você utilizar para o mal, lhe trará ruína eterna, né? E que muitas pessoas são suicidas autossugestivos, né? As pessoas acreditam que tem pessoas que morrem por autossugestão, né? E uma coisa que você falou aí, e lá na frente está escrito o seguinte, que você tem que dar antes de que possa receber. Que sempre fala nos Pascoal que não existe almoço grátis. Né? Não existe almoço grátis. O universo não vai te dar de forma que você não esteja pronto para receber. Engraçado que sempre fala que quando você estiver pronto para receber, vai ser lhe dado, né? Está fazendo sentido para vocês a lei da atração e a lei da autossugestão? Não deixe de compartilhar. Primeiro, proporcione para alguém a mudança, para que você receba a mudança na sua vida. Então, curta, compartilhe, espalhe. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva. Acione o sininho para que você receba a notificação dos nossos novos vídeos e para que você realmente comece a vibrar nessa frequência que a gente está vibrando, certo? Então, curta, espalhe essa nova, mande essa nova para outras pessoas também. Olha que super interessante agora, Emanuel. Se você pensa que foi derrotado, você foi derrotado. Se você pensa que não ousa, não ousa. Se você gosta de ganhar, mas pensa que não pode, é quase certo não poder. Se você pensa que perderá, está perdido. Pois fora do mundo percebemos que o sucesso começa com a vontade de alguém. Tudo está no estado da mente. Se você pensa que foi sobrepujado, foi sobrepujado. É preciso que pense em altos termos para se elevar. É preciso que esteja seguro de si antes de poder ganhar um prêmio. Olha só, as batalhas da vida não são sempre vencidas pelo homem mais forte ou mais veloz. Mas, cedo ou tarde, o homem que vence é o homem que pensa que pode vencer. E aí, você pensa que pode vencer?